Hoje nós vamos retomar um assunto aqui que já foi tratado, a exemplo, sem cabotinismo, com um certo pioneirismo de alguns assuntos que a gente procura tratar como agenda de vanguarda para a nossa sociedade. Hoje nós vamos conversar com um executivo da multinacional, que não é o caso de identificá-lo, até porque esse trabalho está mais colado, claro que está colado no cargo, no poder que ele tem a partir do cargo que exerce, mas fundamentalmente na determinação dele de fazer valer a rede que ele tem para poder afirmar esses valores que ele defende, e com isso nós todos estamos ganhando. Me refiro a Sidenberg Rodrigues, com quem eu vou conversar agora. Sidenberg, entendeu a ressalva que eu fiz, né, Sidenberg? Na verdade, eu não estou convidando o executivo da Arcelor, estou convidando você, que esteve falando para os convidados da Retribuna na semana passada, a respeito daquele assunto que, se a gente rebobinar, já tem alguns anos que foi tratado aqui. Sim, desde 2003, né? As dimensões da sustentabilidade com ênfase para a dimensão espiritual. Então, nós podemos afirmar o seguinte, se nós temos aquelas 6 dimensões, significa que se faltando aquela dimensão, a sustentabilidade não está completa. Não. É isso? Vai faltar em alguma esfera, com certeza. Eu tenho que lembrar que obrigado por ter me recebido aqui de novo. Eu falei que aqui foi o primeiro programa que eu vim, né, que deu espaço para isso. Era realmente futurista demais em 2003. Era viajante. Era viajante, falei até que a gente viajava, o pessoal achava que a gente já viajava na maionese, né, Eustáquio? Mas se tornou um assunto muito premente, porque primeiro se deu consciência, e você viu que a Rio +20 já incluiu a dimensão cultural. Já foi um passo, né? Que tinha o Triple Bottom Line lá, o Triple Bottom Line, que é o econômico, ambiental e social, adicionaram mais uma, já foi um grande passo. Depois, sustentabilidade passou a ser vista de uma coisa além de custo, como investimento e mais que isso, como sobrevivência, que é o que o pessoal está vendo. E depois descolar isso de empresa. Não é uma obrigação empresarial, é uma atitude individual de cada um, porque cada um impacta no coletivo, na sua ação individual. E aí, dentro desse contexto todo, nós chegamos naquele momento que a gente previu tanto tempo atrás aqui. Nós discutimos, sem querer ser os gurus da nova era, né? Mas a gente discutiu que o mundo chegaria num momento crítico e paradigmático, que é o que a gente está hoje. Né? Daí as pessoas começaram a se perguntar, como é que a gente vai fazer intervenção nesse tecido? E o tecido social planetário agora falando, né? Sem entendê-lo como uma interação de partes. Por isso a gente dividia econômico, ambiental, social, político, cultural, espiritual. Aí respondendo a sua pergunta, se faltar uma, vai faltar alguma coisa. Por exemplo, massificação cultural. O povo que não consegue se identificar através das suas tradições, das suas raízes, das suas crenças como um povo, ele é facilmente massa de manobra imperialista. Né? E hoje a gente está percebendo no mundo um tipo de massificação, se perde dialeto todo dia, né? Se perde culturas, se perde artesanato, se perde tradição, saberes. Se perde a alma. Né? Se perde a alma. Então, dentro desse contexto, identificar o cultural separado do social é uma maneira de você saber que o cultural tem toda uma questão referencial. Né? Por exemplo, o que eu falei na palestra lá da Rede Tribuna. O que é ser capixaba? Né? Aí nós temos uma panela de barro, temos o Congo, temos o nosso sotaque e temos todo um conjunto aí cultural que a gente não pode perder. Por que preservar? Quem são os nossos ícones? Né? Os cantores, artistas, quem são as pessoas que vão dar a referência para os jovens, para dar a perenidade para a cultura capixaba. Então tem a ver com sustentabilidade da cultura. A dimensão política, falando da política partidária em si, né? Se entra um sucessor e descontinua o trabalho do seu antecessor, você não vai ter sustentabilidade no projeto, vai afetar pessoas. Se for um projeto de saneamento, vai afetar a dimensão ambiental e a social. Né? Se for um projeto de empregabilidade, vai afetar o econômico e também o social. E você vê aí que o tabuleiro econômico deu uma balançada no planeta Terra. Vamos ver a Espanha aí com quase 27% da população desempregada, mais de 50% jovens. Né? E ver o que está acontecendo hoje com a degradação que vem a reboque, moral e etc. E por que o espiritual? Porque a gente chegaria agora nesse momento que a gente falou lá em 2003, né? O mundo estava galopando para isso. O capitalismo em seu ímpeto cumulativo desconhece fronteiras. E esse expansionismo causa desequilíbrio econômico, que é a acumulação, a ganância, aquela coisa toda, e causa desigualdade social. E o que isso traz? Sofrimento. E o que é que o espiritual vem puxar a gente agora, resgatar de novo tudo isso aí, embora não seja uma coisa nova, né? Ele vem nos reacender a crença de que juntos somos mais, de que não pode haver forma de sofrimento evitável no planeta,
já se tem um sofrimento natural, né? As doenças, epidemias, essas coisas que a gente já percebe que já são parte da vida, mas esse espiritual nos remete aí a uma interiorização, a uma busca da raiz emocional da responsabilidade, que é a compaixão, para a gente estar aqui no Brasil agora pensando na Espanha, lá na Europa. Sim, mas olha bem, veja bem, rapaz, certas coisas, ainda bem que tem uns caras igual você que a gente não fica tão desconfortado em proferir algumas palavras. Quando aconteceu aquele episódio da 3 Mile Island, da Chernobyl, ali me ocorreu muito claro, me deu estalo dessa questão da visão sistêmica, ou seja, claro que a gente precisa de nossos cantores, nossa cultura, nossa panela de bar, como referência de uma identidade e um sentimento de pertencimento. Exatamente. Certo? Mas eu acho que está fundamental a gente entender o seguinte, que países são convenções, né? Né? Nós vivemos estamos todos a bordo de uma mesma barca, do mesmo barco, e se furar, é aquilo que eu falo assim do Titanic, não adianta falar que o incêndio... na primeira classe. Um jantar na primeira classe, transcorrendo aos sons de violinos e grandes rapapés, né? E o pessoal fala, mas o problema da água no porão é do pessoal do porão? Não, está todo mundo a bordo. Eustáquio, por isso, eu lembro você colocou essa metáfora do Titanic, muito interessante, inclusive 2004, que interessante, né? É isso que a gente está vivendo. O Titanic está afundando, né? Claramente, os sinais são claros para todo mundo, né? E aí, o que o espiritual nos dá, além dessa coisa do resgatar a raiz emocional da responsabilidade individual? Dá a visão sistêmica, porque ela sensibiliza a gente. Então, se você é uma empresa, você tem que sair daquele mundo do negócio e, como se fosse uma decolagem vertical, você olhar para baixo e ver que você está inserido no tecido. Se a gente é um país, se perceber uma multiculturalidade, você vê a África sofrendo algumas coisas, você vê o leste europeu, outros, e os países de primeiro, segundo e terceiro mundo, passando por diversos tipos de intempéries, né? Mas esse conjunto que a gente tem que entender que a parte influencia o todo e o todo massacra a parte, daí você vê toda a forma essa coisa do total influenciando o individual. Me lembro muito do livro do Caio Vandenberg, Individualidade Biológica em Perspectiva Filosófica. Porque a gente tem que ser capaz de se resgatar para a gente entender dentro dessa grande questão, desse grande pensamento, né, desse pensar coletivo que é o mundo. E não adianta eu não me preocupar com um vírus que está acontecendo na Ásia. Lembra da febre aviária? Que um professor do Canadá pegou um avião lá e os meios de transporte estão super rápidos e chegou rapidamente contaminando o país dele. Então a gente tem que pensar assim, não existe mais problema local. Isso aí é uma coisa que já até é antiga, até é óbvio falar isso. Agora, o que o espiritual traz? Eu lembro do livro da Hannah Arendt. Hannah Arendt falava que quem deflagrou a era moderna não foi René Descartes, que foi o Galileu. Porque o Galileu inventou o telescópio no século XVI e deu uma visão de contextualização. E ela fala um pouco no livro, tem um texto da ministra, acho que é Marina Silva, se eu não me engano, fazendo alusão a essa passagem, perguntando qual seria o telescópio do século XXI. Eu não tenho dúvida. Para mim, a gente falou isso aqui muito tempo atrás, né? A sua vanguarda aí da sua abordagem. É a espiritualidade. Por quê? No viés mais profundo que essa palavra pode ter, mais vertical. Por quê? Se a gente não for capaz de resgatar essa raiz e nos perceber com a necessidade de relacionar com a gente, com o outro, com o meio, e perceber esse meio grande o suficiente para massacrar o indivíduo, mas também maravilhosamente complexo e rico para tornar a vida da gente com maior senso de finalidade, com maiores facilidades, com menor forma de sofrimento, a gente vai sucumbir nesse ralo da degradação que está vindo a reboque aí da mexida no tabuleiro econômico. Em 9 minutos nós estamos falando com o Cineberg Rodrigues. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos que traz hoje Cineberg Rodrigues. Cineberg, a gente, quem conhece você, já conhece esses posicionamentos seus, e a começar pela sua fantástica capacidade de articular e verbalizar contextos que para muitas pessoas são até inefáveis, difícil de serem explicitados. Agora eu te pergunto o seguinte, você está percebendo a apropriação dessa consciência? Você está percebendo que se ela está se baixando para o terreno do cotidiano, das pessoas, dos atores sociais? Você tem percebido isso? Eu tenho. Eu fiquei muito feliz, Eustáquio, com essa iniciativa da Rede Tribuna, de trazer esse tema à baila e convidar aquele público que estava nos assistindo lá. Por quê?
Tem uma questão muito forte do empresariado abraçar a causa, embora a gente saiba que isso não é uma coisa de empresa, sustentabilidade é uma coisa do indivíduo, sim, mas o empresário, o poder econômico hoje não está com a igreja só, não está com o Estado só, está com as empresas em maior escala e elas são capazes de transformar. Então, acho importante por isso. Eu tenho percebido que eu vou te dar um indicador claro. Eu dou, em média, 8 palestras no ano relacionadas com esse tema. Eu já dei 23. Esse ano? Esse ano de janeiro até agora? Esse ano de janeiro até agora. Até o meio do ano, agora que nós estamos. Eu nem estou conseguindo aceitar mais por causa da minha garganta. Mas eu falei em Florianópolis, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Vitória, ou seja, as grandes capitais. E aqui foi um público até pequeno, normalmente 1.000 pessoas no mínimo no auditório. Eu percebo que as pessoas estão ávidas por isso. E no exterior estou recusando, por causa de deslocamento e até questão de agenda, etc. Eu percebo que as pessoas estão precisando, como nunca. Eu disse que sustentabilidade saltou de custo para investimento e depois para necessidade urgente. E uma coisa também que está interessante, Eustáquio, além das redes sociais, você percebeu que no lançamento do meu filme as redes sociais encheram um auditório de 1.200 pessoas. As redes sociais têm um poder forte. Eu gosto das redes sociais. A gente se relaciona por aí. Teia, né? Teia. O Caio Vandenberg falou uma coisa interessante, acho que foi no seu programa uma vez. Ele falou sobre a internet que tinha um perigo de você planificar pensamentos. Sim, mas tinha uma facilidade grande que era você difundir e homogeneizar boas ideias para o coletivo. Ele até brincou, falou assim, que não sejam nazistas, lembra? Uhum. Então, eu acho interessante isso aí. Esse é um ponto. O outro ponto, aí vão transcender um pouco mais o nosso assunto aqui do plano material, não é uma coisa comum, eu não estou nessa missão por acaso, falando esse troço. Eu não sou nem palestrante profissional e nem cobro pelas palestras que eu dou, né? Mas eu percebo que há uma coisa além de mim, acima de mim, muito maior do que eu, me inspirando para fazer isso, e me colocando em contato com grandes universidades mundiais, com grandes eventos mundiais, com pessoas incríveis, com programas como os seus, que nos abre esses espaços. E durante a fala no evento da Rede Tribuna, eu fiquei observando as pessoas enquanto eu falava, tanto que eu falei que o artista tem que ir onde o povo está, porque eu gosto muito da arte. Eu estava no meio das pessoas, eu não gosto de ficar em palco, até porque nós somos iguais, né? E eu senti uma energia ali, e eu sou movido como palestrante por essa energia. Tanto que a palestra dura mais ou menos de acordo com a energia. O programa dura mais ou menos, ultrapassa por causa da energia. Tem uma energia espiritual, eu tenho que falar dela para você, eu nunca falei, talvez seja até um furo aqui para a gente discutir. Tem uma coisa, eu não sei se é ectoplasma, eu não sei qual é a química dessa energia, você pode falar em termo físico-químico, que também está ajudando nessa disseminação. Um padrão vibratório. Tem uma coisa assim, exatamente, que você entra, já está claro que as pessoas meditarem em conjunto levou a Chicago a cair a criminalidade de 30% em determinado momento medido, né? Então você tem isso uma influência. Só que eu acho que isso está sendo mais forte nesse tempo. Eu não sei te explicar por quê. E eu vou te remeter aqui à presidente da Fundação ArcelorMittal Mundial, que ela fez o prefácio do meu livro. Ela falou assim, há uma revolução silenciosa acontecendo no universo, que está trazendo às pessoas uma nova consciência, alguns a parto de fórceps, a outros suavemente, quem já entendeu a nova ordem. Ela chamou de nova ordem. E existem alguns elos do bem, que ela chama, né? Até ela diz, sem nenhum critério religioso, bem no sentido de ser bom para um coletivo, minimizar a forma de sofrimento. Então, por exemplo, uma prática de Serra, Educação em Valores Humanos, vai beneficiar o México, que já está beneficiando, foi transferida para lá, e vai para a África também. Então você vê. E América também. Então não é país de terceiro mundo, não. É país de qualquer lugar. Valores humanos são valores, né? Tem práticas de microcrédito feitas em Vitória, que já são reproduzidas há muito tempo fora. Aí a Unesco vem à Serra olhar uma coisa feita pela Secretaria de Educação de Serra, que é Educação em Valores Humanos, que foi capaz de cair evasão escolar, cair violência escolar e subir performance escolar. Se você pegar essa prática, você vai ver que a Educação em Valores Humanos tem uma parte metodológica, tem uma parte fisiológica da respiração, mas tem algo mais. Porque transforma a vida dos pais dos alunos, dos professores, dos diretores, da comunidade. Então, isso tudo está fazendo com que a coisa ela precipite em ações. O que era conceito e pensamento está precipitando e derivando em ações, está se expressando em ações reais. Então, eu acredito muito que a sustentabilidade já saltou do status de conceito. Há muito tempo, na Rio +20 ficou claro para a gente, e está trazendo input para as pessoas agirem
pragmaticamente... E latejando como inconsciente coletivo. Como exatamente, por esse caminho. Filho, sempre bom falar com você. Grato pela sua presença. Espero que você seja mais localizável nesse resto de 2012, por causa das suas viagens. É realmente uma alegria falar com você. É uma alegria também que a gente tem a oportunidade de, através dos 9 minutos, oferecer um espaço um pouquinho maior do que convencionalmente a mídia pode te oferecer. Muito grato pela sua presença, de coração. Muito obrigado a você por mais esse espaço. Também agradeço a tribuna, né, porque o primeiro jornal onde eu falei impresso é nessa parte 6 dimensões e primeiro evento também que a gente faz maior aqui em Vitória, né, para voltado para esse público. Obrigado. Em 9 minutos, a presença de Cineberg Rodrigues. Até já.